1. Ramatiz. Elucidações do além. Pergunta. Quase todos os mentores espirituais que falam a Terra são unânimes em afirmar que o Brasil, sendo o país mais espírita do mundo, está fadado a desempenhar, no futuro, uma alta função moral e espiritual no seio da humanidade. Poderei citar alguns fundamentos objetivos, que justifiquem semelhante prognóstico. 1. Nota do revisor. Na Assembleia dos Prelados e Reitores Católicos que se realizou em Roma, o secretário do Conselho Episcopal Latino-Americano afirmou ser o Brasil o país mais espírita do mundo. Jornal O Globo, de 27 de setembro de 1958. Ramatiz. Efetivamente, à medida que o povo brasileiro se espiritualizar assimilando conscientemente o racionalismo do processo reencarnacionista, ou seja, a grandeza e a amplitude moral das vidas sucessivas, que transformam o homem imperfeito, de hoje, no anjo futuro, o Brasil fará jus a receber novos acréscimos do alto, que o habilitarão a ser, não somente o celeiro material do mundo, mas também um farol moral e espiritual da humanidade. Já existe real fundamento para tais prognósticos, pois enquanto nos outros países o espiritismo é cultuado subordinando-se a um academismo de pura experimentação científica, os brasileiros, pelo seu sentimento fraterno de teor espiritual, acolheram-no de modo efusivo, abrindo-lhe as portas com satisfação e alegria, de modo que as próprias raças imigradas não se retraem à influência reformadora da doutrina espírita. No Brasil, a prática e aceitação do espiritismo está resguardada de preconceitos separatistas, pois apesar de o seu povo ser constituído de raças heterogêneas as mais diversas, os que se unem sob a bandeira do espiritualismo mantêm entre si uma unidade de afetos crísticos de amplitude universal. É que o sublime Evangelho de Jesus tem na sua doutrina o veículo mais racional para difundir os seus conceitos divinos por todos os quadrantes do mundo. Doutrina cimentada nos princípios sadios do espiritualismo oriental, milenário, e codificada em linguagem acessível a todos os cidadãos da humanidade, é um roteiro seguro que ilumina até as criaturas desprovidas de inteligência ou de cultura, libertando-as dos dogmas e preconceitos religiosos sediciosos e supersticiosos. Além disso, o espiritismo não exige que os seus adeptos fujam do mundo profano onde Deus também está, pois as múltiplas estradas da vida das coletividades são abençoadas escolas de educação e reajustamento fraterno entre todas as criaturas. Pergunta. Mas existem porventura alguns atributos etogênicos ou virtudes relevantes, no povo brasileiro, que qualifiquem o Brasil como digno e escolhido para vir a ser o maior líder social e espiritual ante a humanidade? Ramatiz. A vossa pergunta exige uma digressão que focalize alguns aspectos de caráter etnológico do povo brasileiro e também algumas considerações a respeito das etapas da sua evolução mental, levando em conta a sua índole de boa-fé e misticismo ainda grampeados a diversas crenças, algumas subordinadas a ritos de padrão muito elementar. Começaremos por dizer que o brasileiro ainda conserva desde o berço de sua raça a tendência fraterna e afetiva das três raças que cimentam a formação do seu temperamento e constituição psicológica. Do negro, ele herdou a resignação, a ingenuidade e a paciência. Do silvícola, o senso da independência, intrepidez e a boa-fé. Do português, a simplicidade comunicativa e alvissareira. Nele imprimiu-se um tipo humano de sangue quente e versátil, no qual circulam tanto as virtudes excepcionais, quanto os pecados extremos, mas, louvavelmente, em curso para a predominância de um caráter de espírito superior. E esse caldeamento heterogêneo ou mistura, que poderia sacrificar a qualidade dos seus caracteres originais, terminou por avivar o psiquismo do brasileiro, despertando-lhe uma agudeza espiritual incomum e em condição de sintonizá-lo facilmente à vida do mundo oculto. Consolida-se, então, uma raça possuidora de diversos valores étnicos de natureza espiritual benfeitora e que o espiritismo, cada vez mais radicado no Brasil, catalisa, pouco a pouco, para os grandes desideratos da fraternidade entre os povos da terra. Pergunta. Contudo, não conseguimos admitir a ocorrência de fatos que venham a credenciar o Brasil, no sentido de ele vir a ser o maior líder espiritual ante a humanidade.
Podereis referir alguns motivos relevantes e convincentes, que nos induzam a aceitar como lógico e possível a realização de semelhante acontecimento. Ramatiz. Estais vivendo uma época em que os acontecimentos se precipitam. E são chegados os tempos em que surgirão novos fatos, enquadrados na promessa do enviado divino quando ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ora, entre as verdades que vão ser conhecidas ou reveladas ao mundo ainda antes do fim deste século, avultam como estrondosas e revolucionárias em seus efeitos morais, sociais e espirituais, a comprovação substantiva da pluralidade dos mundos habitados e a da pluralidade das existências. Quanto à primeira, será comprovada pelas comunicações interplanetárias. E quanto à segunda, simultaneamente, em diversos países, surgirão psicanalistas experimentados, os quais, mediante experiências conjugadas à metapsíquica e à parapsicologia experimental, provarão que as vidas sucessivas ou reencarnação do espírito é também uma realidade absoluta e demonstrável. Esta prova decisiva está entrosada num fenômenos de psiquismo que já tem sido levada a efeito entre vós, em exibições públicas no palco de teatros e cinemas. Referimos-nos ao fenômeno de condicionar o ego ou o espírito encarnado, o homem, a uma introspecção psíquica, fazendo que ele regrida e viva, de novo, os diversos estágios de sua vida e idade, num descenso vibratório que, mediante uma espécie de revelação das chapas fotografadas na tela da sua memória, faculta-lhe expor e retornar a viver, com absoluto realismo, as emoções de cenas e quadros vívidos por ele durante a sua vida atual, indo até os pormenores de sua própria meninice. Acresce, ainda, que os ditos psicanalistas irão mais além, pois eles conseguirão que o indivíduo, o homem, submergido nesse transe introspectivo, seja levado a regredir até o ponto de o espírito encaixar-se na personalidade que ele foi em uma ou mais das suas existências pretéritas, ou seja, será conseguida uma translação do espírito idêntica que se obtém no plano astral quando um espírito, por efeito de uma aguda e profunda requisição mental, consegue emergir ou mergulhar no seu passado e viver a sua personalidade de vidas anteriores, semelhando a lagarta que despia sua roupagem de crisálida e surge metamorfoseada em borboleta. Em consequência, tal fenômeno trará à superfície certos fatos e detalhes de outra encarnação de um mesmo espírito, cuja identificação e autenticidade, em diversos casos, será possível comprovar. Por conseguinte, quando este fenômeno for comprovado e tiver a chancela da ciência oficial ou acadêmica, tratando-se de um fato ou realidade que demonstra a pluralidade das existências proclamadas pelo Espiritismo, este, desde logo, ante o consenso da opinião mundial, se imporá como o precursor da nova ordem moral e espiritual fundada no Espiritismo. E como decorrência desse acontecimento ruidoso, que abalará a consciência espiritual da humanidade, o Brasil, por ser, de fato, o país mais espírita do mundo, será chamado a exercer a função de líder da nova marcha moral e espiritual revelada ao mundo por Allan Kardec, nas obras que constituem a edificação da doutrina espírita. O brasileiro é criatura muito sensível e receptiva à influência dos espíritos desencarnados, pois, ingênuo, despreocupado, otimista e resignado, ainda pouco afeito ao rigorismo científico ou dogmatismo acadêmico, livrou-se de enredar a sua mente no labirinto das concepções transcendentais, que tanto atrofiam a intuição. É certo que ele também se desarvora facilmente sob o guante malfazejo dos espíritos do astral inferior, quando, rico ou pobre, sábio ou ignorante, mas vencido pelo desespero, pelo tédio ou pela doença, se deixa escravizar pelo álcool, pela sensualidade ou pelo jogo vicioso, com graves danos para sua vida psíquica. Todavia, quando decide meditar e libertar-se de seus equívocos, é um tipo capaz de lograr avançados desideratos do espírito, pois entrega-se à prática sincera da caridade e aceita humildemente os ensinamentos de Jesus. Embora seja um pecador renitente, ele assim que resolve empreender a sua reabilitação espiritual, marcha para a frente, sobrepondo-se e vencendo seus recalques inferiores.
São ainda raros os países em que se empreendem campanhas tão singulares quanto as que se fazem no Brasil, onde os ricos e mesmo os pobres, antecipando-se às próprias obrigações dos administradores públicos, conjugam seus esforços para obter o alimento, o agasalho, o leito, a veste, também proporcionar assistência aos tuberculosos, lázaros, favelados, órfãos, às crianças e velhos desamparados e ainda levar a palavra doutrinária de esclarecimento e resignação aos que se encontram presos nas penitenciárias. Apesar da corrupção moral, desarticulação social, desleixo administrativo e dos reflexos obscuros projetados na sua mente pelo dogmatismo sectarista do clero romano, o Brasil é uma coletividade das mais promissoras à efetivação do programa de confraternização espiritual entre os povos. A despeito de suas crises agudas de caráter social, político e econômico, a nação brasileira encaminha-se para consolidar um padrão superior em todos os setores das atividades humanas. Além do seu equilíbrio financeiro e econômico já previsto pelo alto, no futuro, o Brasil também promoverá a confraternização entre todas as classes de trabalho e a socialização do seu povo, mas sem as lutas sangrentas que, em geral, provocam o massacre e a separação no conjunto das nações divididas pelos ódios e ideologias políticas de caráter inquisitorial e sanguinário. Nenhum sistema político de vosso mundo atual está em condições de corresponder, integral e ideologicamente, às condições morais, ao temperamento psicológico, ao cosmopolitismo, à natureza intuitiva e aos sentimentos fraternos e tolerantes do povo brasileiro. Afora as quesilhas partidárias, tão comuns em todas as comunidades humanas e afetas aos quistos políticos egocêntricos, os governos já se sucedem no Brasil sob um ritmo de paz e tolerância afetiva, de acordo com a própria índole e sentimento fraternos dos seus governados. Eles sucedem-se cada vez mais compreensivos e menos vingativos. Mesmo a pureza partidária política, que em algumas outras nações atravessa os séculos sob redutível pragmática e seleção ariana, no Brasil perde o seu rigorismo tradicional, pois os partidos políticos brasileiros fundem-se, dissolvem-se e refundem-se mesclando-se os seus elementos nas adesões ou conclaves inesperados, em que os velhos adversários de ontem confraternizam-se calorosamente para a elaboração de novos programas e labores. Embora a crítica, por vezes, censure essa instabilidade ou inquietação político-emotiva, pois em muitos casos trata-se realmente de resguardar interesses pessoais ou adesões partidárias visando apenas cargos ou remunerações públicas, o certo é que na essência doutrinária dos seus agrupamentos partidários, salvo alguns casos isolados, de politiqueiros refratários à ética da compreensão e decoro, há sempre o mesmo cimento coesivo, que corresponde ao temperamento fraterno e espiritualmente acessível do brasileiro. Desaparecem também os estigmas do caudilismo sangrento das lutas fratricidas e os ensaios do tiranismo no Brasil, para surgirem, pouco a pouco, os espíritos benfazejos e regrados, que ingressam no seu comando e passam a agir de modo mais humano. Através de roteiros pacíficos, a vossa comunidade encaminha-se para a socialização benfeitora, mas isso, como já o dissemos, vai ser realizado sem a violência própria dos povos belicosos. A nação brasileira há de ajustar-se social, econômica e politicamente, atendendo aos anseios materiais e psicológicos de todos os povos da terra, porquanto ela significa um dos mais preciosos laboratórios de experimentações fraternas do alto. Há de ser um clima sem violência, sem tiranismo ou extremismos ideológicos, com um padrão ético-político distante dos dogmas ou das imposições religiosas, embora intimamente inspirado pelo Evangelho de Jesus. Pergunta. Contudo, alguns espíritas e sensatos consideram que o povo brasileiro não apresenta credenciais políticas, sociais ou morais para se tornar um laboratório de ensaio de confraternização universal. Há mesmo certa crítica e desânimo dos brasileiros mais pessimistas, pois acham que, atualmente, a nação não vai além de um país que se impõe pelo futebol e pelo carnaval. Que dizeis? Ramatiz. A despeito dessa conceituação negativa, estou autorizado a informar-vos que os sociólogos siderais já traçaram um roteiro específico e coerente para essa importante realização fraterna, moral e social do vosso país.
Mas isso não quer dizer que sejais um povo superior ou completamente livre de quaisquer reparações kármicas dolorosas do passado. É a característica espiritual que cimenta a formação etnológica brasileira, a sua peculiar índole fraterna, caritativa e tolerante, aliada ainda a uma natureza intuitiva incomum, o que justifica tal prognóstico. Esses elementos fundamentais afetivos é que predizem o êxito futuro dos empreendimentos espirituais de confraternização terrena, os quais seriam difíceis e mesmo impraticáveis no povo racista, avaro ou materialista. Sob as características psicológicas e temperamentais do tipo brasileiro há muito ouro aproveitável, que o espiritismo, como abençoado garimpeiro do alto, há de desbastar em contínuo aproveitamento espiritual. Não tenhais dúvida, e não vacilamos em vos dizer. Realmente, o Brasil é um dos mais avançados celeiros de almas com inclinações para subordinarem-se ao Evangelho de Jesus e tornarem sua pátria um símbolo relevante de fraternidade crística. Não há, pois, exagero no prognóstico aventado por conhecido espírito já desencarnado, que diz: o Brasil está destinado a ser o coração do mundo e a nova pátria do Evangelho. 2. O Espiritismo e o caráter da sua assistência material e espiritual. Pergunta. Aludindo ao serviço de caridade do Espiritismo, no Brasil, porventura outros credos também não o têm praticado a contento, tais como os protestantes, que mergulham nas regiões mais afastadas do globo a fim de socorrer o selvagem e os famintos de pão e de esclarecimento. Ramatiz. Reconhecemos que o protestantismo, principalmente, desenvolveu no mundo um bem organizado e louvável programa de paz e amor, pois os seus adeptos se embrenham pelas matas e regiões inóspitas, levando o consolo, o socorro e o medicamento aos infelizes párias que se encontram em zonas distantes e sem quaisquer recursos de assistência imediata. Nesses labores socorristas e caritativos, eles são disciplinados, metódicos e ordeiros, conseguindo resultados proveitosos em favor dos enfermos e necessitados. Muitos desses protestantes heróicos são almas de escol, que deixam suas moradias felizes a fim de servirem ao homem terreno ainda preso às cadeias do raciocínio primário e inconscientes quanto à sua hierarquia moral e espiritual na ordem da criação. No entanto, o programa espírita é mais avançado no seu conteúdo doutrinário, pois através dele o alto tem como principal finalidade esclarecer o espírito do homem e libertá-lo conscientemente dos ciclos dolorosos das encarnações terrenas, ajudando a compreender e a sentir qual o verdadeiro motivo e objetivo real da vida, de modo que ele tenha consciência plena de si mesmo como espírito eterno ou imortal. E então, esclarecido de que é uma entidade superior, ele se esforce por vencer os instintos animais e alcance, o mais breve possível, o seu destino glorioso da angelitude, que o libertará das reencarnações e lhe facultará ser feliz em todos os recantos do universo a serviço de Deus e das humanidades em seus estágios de evolução. Embora o protestantismo realize proveitoso trabalho de assistência junto aos deserdados da sorte, a sua meta principal é salvar as criaturas, as almas, mediante o cultivo das virtudes santificantes, mas, também, ameaçando-as de que os pecados as condenarão às chamas do inferno por toda a eternidade. Ora, o homem precisa aprender a cultivar a virtude, porém, conscientemente, sem ameaças ou temores, e permanecendo no seio da vida comum em experimentações educativas com os demais seres. Enquanto na sua tarefa benfeitora os protestantes orientam as criaturas no sentido de vencerem os pecados do mundo, fechando os olhos para não vê-los, os espíritas as ensinam a imunizarem-se contra as tentações mediante o raciocínio que ilumina e edifica a consciência, fazendo que o homem se torne capaz de enfrentar as sombras do pecado sem contagiar-se. Mesmo porque ninguém deve fugir às lutas de um mundo que Deus criou como escola educativa indispensável para a alma. O selvagem, o doente ou o faminto que, depois de amparado materialmente pelo protestantismo, resolve fugir aos pecados do mundo porque receia que a sua alma seja lançada no inferno, essa fuga não conseguirá extinguir os recalques malignos dos instintos, pois esses desejos recalcados ou adormecidos tornarão a explodir assim que se apresentem circunstâncias favoráveis, capazes de romper as amarras débeis da sua vontade mal disciplinada.
As virtudes, quando impostas, não têm força para resistir à compressão dos instintos inferiores. Só a consciência espiritual emancipada pela sua própria autoevangelização está em condições de vencer a tremenda batalha moral entre o homem espírito e o homem animal. Em qualquer circunstância da vida a proibição estimula o desejo e provoca o espírito à infração, pois é da natureza humana preferir o que lhe faculta vantagens ou prazer imediatos e desinteressar-se por quaisquer benefícios ou promessas futuras e que lhe parecem enigmáticas. Embora louvemos os credos religiosos dogmáticos no seu trabalho de assistência ao próximo e no serviço do Cristo a favor dos párias do mundo, somos obrigados a salientar o Espiritismo, pois além de sua tarefa socorrista e de estímulo espiritual, é doutrina de esclarecimento consciente. As exortações doutrinárias cujos panos de fundo são as fogueiras do inferno ou o paraíso do céu podem fazer compreender quanto às vantagens de ser bom e ser premiado. Porém, de modo algum, dão ao homem aquele discernimento moral, subsistente, apoiado na meditação que considera, deduz, compara e o habilita a saber qual o rumo mais certo e seguro que lhe convém seguir na jornada da sua evolução como espírito imortal. 3. O sacerdócio ou apostolado crístico e o ambiente do mundo profano. Pergunta. Segundo o Código Secular da Igreja Católica e também conforme a opinião da maior pane de seus prosélitos, o isolamento de seus sacerdotes nos conventos e mosteiros, abdicando das injunções comuns e cotidianas da vida, tem por objetivo ou finalidade fazer que eles, segregando-se do círculo do mundo profano, se voltem completamente às tarefas espirituais em favor da humanidade e melhor servirem às causas de Deus. E justificam essa diretriz austera, sob a alegação de que Jesus, Buda, Francisco de Assis e outros grandes iluminados que legaram à humanidade mensagens sublimes de salvação espiritual, se isolavam do convívio do mundo profano. Que vos parece? Ramatiz. Semelhante concepção decorre de uma análise muito superficial, pois se considerarmos objetivamente a vida e os exemplos de Jesus e dos seus apóstolos, certificaremos o contrário, pois o Mestre, tão depressa surgiu à hora da sua missão, ei-lo, justamente, nas praças públicas, entre o bulício do mundo profano, pregando e exemplificando os mandamentos da sua doutrina até ser imolado no Calvário. Igualmente, os seus discípulos ou apóstolos, embora em algumas cidades da Palestina eles tivessem as mansões onde se reuniam, a sua vida ativa consistia no sacerdócio levado a efeito nas praças públicas, ou seja, enfrentando o ambiente vicioso do mundo, porquanto o Mestre advertiu que ele viera tratar dos doentes, os pecadores, pois os sãos não precisam de médico. Quanto a Buda, este abandonou os seus tesouros e prazeres da corte de Kapilavastu e jamais voltou a interessar-se por esses bens do mundo material. E Francisco de Assis também não foi um líder religioso pregando a sua doutrina isolada no deserto. Ao contrário, ele impôs-se como um revolucionário espiritual, vencedor de todos os desejos da vida física, mas sem fugir do mundo profano onde, aliás, Deus também está. Pergunta. Mas esses inúmeros conventos e ordens monásticas, que surgiram em diversas partes do mundo e que têm subsistido através dos séculos, abrigando dezenas de milhares de sacerdotes e freiras, não constituem núcleos de resistência no sentido de amparar as causas de Deus e de Jesus? Ramatiz. O aspecto desse movimento, bem considerado em sua intimidade, é produto de um egocentrismo espiritual. É uma fuga ou refúgio ascético ditado pelo interesse íntimo ou privado de melhor conquistar-se a salvação. E não como um sacrifício destinado, essencialmente, a salvar os que estão do lado de fora, perdidos nos labirintos do mundo profano. Nos primeiros séculos do cristianismo, os seguidores de Jesus, em vez de se refugiarem nas muralhas dos conventos ou das igrejas, eles iam ao encontro do mundo, enfrentando, de peito aberto, grandes lutas, riscos e impedimentos de toda espécie, pois naqueles tempos não havia estradas de ferro, nem automóveis, nem aviões. Contudo, lá se iam esses peregrinos do sacrifício, caminhando dia e noite, dispostos a lutarem com os poderosos, mas sem levar armas. Iam enfrentar hipócritas e não levavam astúcia. Iam conquistar consciências e não levavam dinheiro.
Ora, justamente, o racionalismo sensato da mensagem espírita esclarece que o homem terreno, para emancipar-se em espírito, não precisa fugir do mundo profano, nem deixar de constituir um lar ou abster-se das obrigações e alegrias comuns da vida. O homem que foge dos problemas da sua comunidade, fechando-se, qual caracol, dentro da casca da sua conveniência, não só perde o treino da experiência da vida integral, como ainda se assemelha à criatura egoísta que foge da estrada dificultosa em que todos labutam, deixando ao abandono os seus companheiros exaustos, enquanto ele vai cuidar exclusivamente de si mesmo, na busca de sua aventura espiritual, que ele resolveu colocar e sobrepor acima de tudo e de todos. 4. As almas enfermas dos responsáveis pelas guerras. Pergunta. Ainda quanto aos aspectos da alma enferma, agradeceríamos vosso empenho em nos esclarecer, quanto à culpa das almas desequilibradas ou doentes em potencial, que desencadeiam guerras. E, além do morticínio de milhões de criaturas, a sua passagem pela Terra cria entre os povos um ambiente que degenera em novos ódios e represálias. Ramatiz. Sem dúvida, todos os filhos de Deus, mesmo os mais perversos, são dignos da magnanimidade divina e dos ensejos reeducativos para sua redenção espiritual, embora suas provas devam ser disciplinadas pelo mesmo esquema espiritual de que a colheita é de acordo com a semeadura. É óbvio, pois, que as condições, os processos e o tempo empregado nessa retificação redentora, variam segundo o volume dos equívocos e delitos praticados pelos espíritos endividados. Os tiranos, os fazedores de guerras e os exterminadores de povos, depois da morte física enfrentam, por longo tempo, problemas terríficos e cruciantes de acordo com a extensão dos seus crimes e segundo a sorna exata de todos os minutos que empregaram nos atos de perversidade, vandalismo e prejuízo à humanidade. No entanto, depois de submetidos aos processos de retificação espiritual, mediante reencarnações sucessivas, que se processam através dos séculos, eles também logram a sua melhor graduação para os ensejos angélicos do futuro. Porém, não julgueis que os tiranos e os déspotas são os únicos culpados pelos massacres, vandalismos, crueldades e saques praticados pelos seus comandados em tempo de guerra. A responsabilidade e a culpa são distribuídas proporcionalmente de acordo com as responsabilidades individuais de todos que, direta ou indiretamente, são unidades do conjunto. Em face da liberdade criminosa ensejada pela guerra, há soldados que deitam fogo às cidades indefesas, saqueiam os bens alheios, mutilam combatentes adversos, torturam fugitivos, trucidam jovens, velhos, mulheres e crianças, querem obediência a ordens superiores, ou seja pela sua perversidade na desforra. Mas a lei kármica, em sua ação justiceira e impessoal pesa criteriosamente a culpa individual de cada criatura, responsabilizando-a por todo estímulo belicoso, ato agressivo ou contribuição direta ou indireta às atividades sangrentas da guerra desumana e fratricida. Nenhum tirano, por mais poderoso e cruel, pode conduzir sozinho uma nação à guerra e ensopar de lágrimas o mundo. Ele, para atingir os seus fins bestiais, precisa do apoio incondicional dos próprios compatriotas e súditos. Geralmente, ante a simples perspectiva de uma guerra contra o inimigo, logo homens e mulheres estremecem, apreensivos. Porém, ante a possibilidade de sua pátria ser vitoriosa contra as nações inimigas, então, em quase todos desperta a cupidez, a ganância e a desforra. Sob o clima beligerante, até as almas sensíveis de artistas, filósofos ou poetas, deixam-se contagiar pelas falsas glórias colhidas nos morticínios coletivos dos povos adversos. E cantam hosanas ou compõem poemas à pátria heráldica, incentivando o povo a impor-se triunfalmente na face da terra. A guerra é insuflada, igualmente, por interesses escusos, pois além de oportunidade para o saque, o ganho fácil, a investida desonesta aos degraus mais altos da política, é também um dos melhores ensejos para as promoções dos militares. Enquanto o soldado sonha com divisas de sargento e os oficiais inferiores ambicionam novos galões, os chefes de graduação militar superior mostram-se esperançosos de soldos extras e glorificações públicas. Alguns professores aproveitam a situação exaltada para despertarem em seus alunos o sentimento belicoso.
Os jornalistas, exaltados por um patriotismo frenético, consomem toneladas de tinta acirrando o ânimo do povo para a luta. Os próprios sacerdotes católicos não se pejam de benzer armas, fazer orações e promover cerimônias religiosas em louvor da vitória de sua pátria, rogando a Deus que o ajude a destruir os seus inimigos odiosos. Os tiranos, os sátrapas e os opressores da humanidade são pontas de lança, que abrem as comportas das paixões de amplitude coletiva. Eles não criam homens perversos, cúpidos e sanguinários. A presença desses gênios destruidores, na Terra, é um efeito moral da atração magnética que está em ebulição na mente social, pois a dinâmica de os semelhantes se atraem também é uma lei psíquica. A presença e atuação de tais almas em vosso mundo é uma espécie de raio deflagrado pelos sentimentos inflamados da cobiça, domínio e dos recalques de orgulho patriótico, que estão em efervescência na consciência das massas que constituem o povo. 1. Nota do médium. Haja vista o que cidadãos aparentemente pacíficos e honestos fizeram na última guerra, quando incorporados aos exércitos nazistas cometeram as atrocidades mais bárbaras, enquanto praticavam os roubos mais cínicos, pelos saques desaforados às bibliotecas, museus e obras de arte, dos povos vencidos. Sob o comando de Aníbal, Alexandre ou Napoleão, muitos dos seus soldados e comparsas, diante da oportunidade fácil de satisfazerem seus próprios desejos e paixões abomináveis, revelaram-se bem mais perversos e sanguinários do que os seus chefes, pois enquanto estes, sem rancor pessoal, viam, nos seus exércitos e nas formações inimigas, somente as peças vivas de um jogo de xadrez de vida ou morte, os seus comandados praticavam as mais condenáveis atrocidades como o desforço pessoal. 2. Nota do médium. Vide Comunicação Mediúnica de Napoleão, em 13 de novembro de 1906, pelo famoso médium português Fernando de Lacerda, a página número 26, da obra do País da Luz, livro 1º, a qual serve de contribuição ao pensamento de Ramatiz a respeito do assunto em foco. Obra editada pela Livraria da Federação Espírita Brasileira. Porém, na balança fiel da justiça divina, a culpa coletiva das atividades guerreiras divide-se, proporcionalmente, a cada um dos seus participantes, tendo em conta as imposições a que o indivíduo está obrigado perante a lei humana e as exorbitâncias das atitudes pessoais, que são uma decorrência do seu próprio livre-arbítrio. A desonestidade, a violência, a traição ou o sadismo, tanto no setor das atividades morais quanto no campo das incumbências materiais, são de responsabilidade individual. Nenhum tirano ou déspota pagará pelo crime do seu soldado ou subalterno que, exorbitando do seu dever, deita fogo na casa pacífica, mutila o prisioneiro fujão, profana a moça indefesa ou trucida velhos, crianças e mulheres inofensivos. Pergunta. A fim de melhor compreendermos a questão da alma neurótica dos conquistadores sangrentos, poderíeis dizer-nos algo de um Hitler, por exemplo, que foi um tirano e déspota em nossa época? Ramatiz. Embora Hitler tenha sido um homem atrabiliário, cruel e vingativo, julgado pela história moderna como responsável exclusivo pela última hecatombe guerreira, nem por isso, julgueis que ele seja realmente o único culpado de todos os atos abomináveis e bárbaros cometidos pelos seus comparsas militarizados. Na verdade, ele deu forma concreta e objetiva aos anseios e sentimentos belicosos do seu próprio povo, o qual, hipnotizado pelas perspectivas de dominar o mundo, cobrir-se de gloriolas tolas e aumentar os lucros no saque ao inimigo, animou e estimulou tal indivíduo à empreitada homicida e cruel da guerra. Embora considerando-se, com justiça, que certa parte do povo alemão é realmente pacífica, construtiva e avessa à tradicional belicosidade germânica, a sua maioria ficou responsável por endeusar e colocar no cimo do seu governo o tipo demente, ambicioso, violento e cruel que foi Hitler. A imprudência, o orgulho, a ambição e o espírito de desforra também encontraram nos moços, velhos e mesmo nas mulheres e crianças alemãs o seu prolongamento vivo e natural, quando, reunidos em praças públicas, eles aderiram às cerimônias festivas e às homenagens pagas, com que apoiaram fanaticamente o Führer, para ele acender a fogueira da guerra.
Esse ódio e vingança atingiram os próprios vizinhos sem culpa direta no caso, enquanto a fúria nazista destrutiva caiu sobre o adversário mais próximo e mais débil, apontado como um dos culpados pela humilhação do passado, ou seja, o judeu. Então as mulheres, os velhos, os moços e as crianças hebraicas serviram de causa preliminar para o futuro massacre perverso, considerando inimigos da pátria todos os homens que não fossem alemães. 3. Nota do médium. Convém o leitor ler o artigo As Expiações Coletivas, de autoria de Rodolfo Galigaris, inserto no Reformador, de outubro de 1962, a página 221, quando ele aborda o passado dos judeus, destruindo cidades e populações indefesas, segundo os relatos do próprio Velho Testamento, e depois sofrendo as provações coletivas pelos flagícios e fuzilamentos em campos de concentrações nazistas, no cumprimento doloroso do seu karma pregresso. No entanto, malgrado Hitler ter sido estigmatizado como o Satã da história e o único responsável por acender afoitamente a fogueira da guerra, outras nações vestidas de donzelas também contribuíram com seu feixe de lenha cortado sob o machado da opressão econômica, imposição ideológica ou política, competição comercial ciumenta ou orgulho de raça, impondo sua prepotência mal disfarçada e apressando soluções egoístas para o futuro. Os adversários de Hitler apressaram o passo para salvar a humanidade, mas também escreveram páginas sombrias de vingança, de ódio e de desonestidade, as quais, embora ignoradas pela história do mundo, o Senhor marcou no livro da vida para o resgate por vindouro dos responsáveis. Ambos os lados beligerantes, esquecidos do amor pregado pelo Cristo, perpetraram crimes odiosos, fuzilamentos desnecessários e deram vazão às paixões de raça. Cometeram pilhagens e barbarismos protegidos pelo pavilhão simbólico da pátria, justificando os seus atos ignóbeis por um código imoral de guerra. As nações terrenas ainda são constituídas por núcleos de homens apaixonados e belicosos, sejam quais forem as raças de que eles descendam. Elas são pacíficas e suportam-se mutuamente, enquanto encontram-se incapacitadas para apoderarem-se dos bens do vizinho, pois a cultura, a educação e os valores intelectuais que lhes atenuam a irracionalidade, esboroam-se fugazmente diante da primeira oportunidade bélica fratricida. Em verdade, os povos pacíficos de hoje foram os conquistadores e invasores impiedosos do passado, que saqueavam populações indefesas e anexavam os seus territórios. Assim que lhes for dada nova oportunidade de poderio guerreiro, não há dúvida de que tais povos inofensivos tornar-se-ão novamente piratas sanguinários, semeando a morte e furtando os despojos do próximo, pois a rapinagem ainda é o traço fundamental do terrícola. Aliás, os povos ou nações movem-se conforme os seus interesses imediatos e não segundo algum código de honra ou moral cristã. E desde que se conjuguem interesses recíprocos no mesmo jogo de benefícios, os inimigos de hoje poderão ser os aliados de amanhã, embora sacrificando-se os amigos de ontem. Da mesma forma, os vencedores justificam a sua contribuição para a guerra sangrenta, defendendo-se pelos slogans de salvadores da humanidade e protetores da civilização em perigo, enquanto atribuem aos vencidos a culpa dos piores crimes e atrocidades, acoimando-os de bárbaros responsáveis pela mesma hecatombe que, ocultamente, interessa a todos. No seio de um mesmo povo, os revoltosos também se transformam em libertadores, enquanto, depois de assaltarem o poder constituído e desalojarem os adversários que defendiam a legalidade, mais tarde os encostam no paredão de fuzilamento, fazendo-os pagar pelos crimes de corrupção, embora, em breve, esses mesmos libertadores de hoje também se transformem nos tiranos de amanhã. Mas, em obediência ao ciclo kármico da justiça espiritual, os novos idealistas, que trucidam seus adversários, também resgatarão suas culpas sob o muro de fuzilamento em que sacrificaram os seus antecessores. E caso isso não lhes aconteça na mesma existência, há sempre um pelotão executivo esperando-os nas vidas futuras, a fim de retificar-lhes o espírito de desforra sob o conceito de quem com ferro fere, com ferro será ferido, e pelo desprezo dos ensinamentos de Jesus, que recomendou ao homem: não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7.
Mateus 18:21 minutos e 22 segundos. Pergunta: e qual é a situação dessas almas opressoras, no além-túmulo? Ramatiz: as almas enfermiças e tirânicas, que semeiam a dor, a fome e a orfandade mediante suas tropelhas sangrentas, frutos de sua excessiva ambição e orgulho, transitam no além, acompanhadas pelo mesmo cortejo dos seus velhos comparsas, que as insultam, as perseguem, as ameaçavam e responsabilizam por todas as suas desditas, amarguras e desprezos. Algemadas as vítimas impiedosas e vingadoras, açoitadas pelas tempestades das regiões inferiores e mergulhadas nos pântanos mais repugnantes, sofrendo os sarcasmos dos próprios espíritos satânicos que as incentivaram ao genocídio, na terra, elas vagueiam em bandos, torturadas até o dia em que possam renascer na matéria sob a benção do esquecimento do passado. Alucinadas e acometidas pela incessante superexcitação e angústia, do remorso, sem pouso e sem alívio, só lhes resta o recurso de encerrarem o céu e inferno íntimo no biombo da carne terrena, a fim de amortecerem as lembranças cruéis do passado durante a fase sedativa de inconsciência entre o berço e o túmulo físico. Pergunta: como se processa ou em que consiste a reparação de tais almas ou espíritos tirânicos e doentes, a fim de recuperarem a saúde moral que, no futuro, também lhes facultará a cidadania angélica, que Deus destina a todos os seus filhos? Ramatiz: as almas dos déspotas sanguinários, vítimas da loucura, do egoísmo, da cobiça e autores do morticínio de milhares de criaturas sacrificadas para garantir-lhes a prepotência e a ambição, são como o cavalo selvagem que arremessa o seu cavaleiro ao solo, produzindo-lhe ferimentos nas quedas dolorosas. Infelizmente, pela vibração violenta das energias maléficas que ainda excitam-lhe o perispírito, o tirano, o conquistador sanguinário e os seus comparsas perversos, ao encarnarem na Terra, o trauma psíquico que os perturba violenta-lhes o trabalho harmônico das células físicas, fazendo-os nascer idiotas e anormais. 4. Nota do médium. Vide o artigo Idiotia, de Emmanuel, a página 226 do Reformador, de outubro de 1962, órgão da Federação Espírita Brasileira, em que o autor espiritual tece considerações sobre a encarnação sacrificial dos tiranos e déspotas do mundo, quando jungidos à imbecilidade. Sob o violento e desordenado abalo do perispírito, alteram-se as linhas de forças na composição dos genes e no ajuste dos cromossomas do corpo físico. Então o déspota surge à luz da vida terrena, parvo, alienado do cérebro e dos nervos, vivendo sob a chacota e sarcasmo da mesma humanidade que tanto subestimou e prejudicou no passado. Assim, o corpo do idiota reflete as condições enfermiças do espírito brutal ali encarnado, funcionando à guisa de um cárcere que reprime os impulsos desordenados e perigosos do seu ocupante, tal qual o freio domina o cavalo fogoso e desatinado. As paixões violentas como a crueldade, a ambição e o orgulho que desatam as forças do instinto animal selvático, impossibilitadas de sua ação destruidora, vão se debilitando pouco a pouco, de modo a não voltarem a manifestar-se sob os mesmos impulsos indomináveis. A glândula pineal, delicadíssima antena do sistema psiconervoso, central elétrica ou usina piloto do organismo humano, funciona, nesse caso, oprimida na sua atuação, tomando-se incapaz de transmitir, com clareza, a mensagem racional dirigida pelos neurônios, que constituem o aparelho receptor e transmissor do espírito para a matéria. Nesse retardamento obrigatório, de um corpo físico tardo no seu metabolismo motor e nervoso, o perispírito enfermiço readquire, gradualmente, a sua vibração normal e a alma, o seu domínio salutar. Represando na carne o seu excesso perturbador, ela submete-se à terapêutica obrigatória do repouso vibratório, pois disciplina a sua emotividade, reprime as forças instintivas que ferviram na intimidade perispiritual, assim como o cavalo indócil, atado a pesado veículo, também fica impedido dos desatinos prejudiciais a si mesmo. Pouco a pouco, a alma enferma, que, pelos seus impulsos animalizados, praticou crimes, distúrbios e atrocidades coletivas no mundo físico, termina por corrigir-se dos excessos danosos sob o domínio das grades de um corpo físico deformado.
ela exaure-se e cansa, ante as tentativas inúteis de dominar, a seu talante, um sistema nervoso rígido e retardado, que lhe anula a coordenação dos raciocínios e a impede de usar suas forças maléficas. As paixões tão comuns dos déspotas e guerrilheiros, como o orgulho, a ambição, a prepotência e a impiedade, que eles manifestam quando portadores de corpos sadios e cérebros normais, terminam arrasadas e impedidas de qualquer ação sob o organismo carnal atrofiado. As suas ideias perigosas e as emoções atrabiliárias nem chegam a ultrapassar-lhes o campo subjetivo, pois extinguem-se ou cessam por falta de um sistema cerebral nervoso, correto e sensível capaz de dar-lhes forma e ação no mundo exterior. Contudo, não há punição deliberada para tais espíritos doentes, mas apenas a reparação espiritual.